Bom, pessoal, olha, a Revolução Francesa foi um movimento, daqueles que marcaram época e que mudaram o mundo. Na verdade, a Revolução Francesa é a síntese, o produto dos ideais iluministas. O lema dessa revolução era liberdade, igualdade e fraternidade, que no caso também eram alguns dos princípios iluministas. A Revolução Francesa iniciou-se em 1789 na França. O marco principal da Revolução Francesa, é a tomada da Bastilha, ou a queda da Bastilha, que foi em 14 de julho de 1789. O que foi essa tomada da Bastilha? Essa tomada da Bastilha foi o momento em que a população urbana de Paris, os sans-culottes, que eles eram chamados assim, porque eles vestiam os calções de algodão, ao invés da bermuda que simbolizava a nobreza. Então, os sans-culottes, eles vão ser chamados para a Revolução para proteger, os deputados do terceiro estado. Tudo começa, na verdade, com os antecedentes que são crise na França. A França está endividada por causa das muitas guerras, o povo está passando fome. A nobreza está ostentando, no Palácio de Versalhes e a população está insatisfeita. Em meio a tudo isso, o rei Luís XVI, ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Para quem não sabe o que era a Assembleia dos Estados Gerais, era um momento em que reunia-se os representantes dos três estados, clero, nobreza e servos, para definir alguma coisa importante para a população. No caso, o que eles queriam definir? Eles queriam aumentar a arrecadação do Estado para poder pagar as dívidas de guerra. Porém, não havia um consenso, porque o clero e a nobreza eram isentos de impostos, eles não pagavam, e o povo não tinha mais condições alguma de pagar impostos. Então, é no meio desse impasse que vai iniciar, baseado nos ideais iluministas, a Revolução Francesa, Essa Revolução Francesa, ela vai ser liderada pela burguesia e também vai ter a participação do povo. Mas quem vai tomar todas as rédeas, da Revolução é a burguesia. Por isso é considerada uma revolução burguesa. Como dura cerca de 10 anos, de 1789 a 1799, a Revolução Francesa é dividida em várias fases. A primeira fase é a fase da Assembleia Nacional Constituinte, que é o momento que vai da tomada da Bastilha, até o juramento da Constituição pelo rei. Na verdade, nesse período é o período que tem a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, feita pelos deputados do terceiro estado. Após essa fase, nós vamos ter a monarquia constitucional, que é o momento que o rei Luís XVI, agora ele deixa de ser absolutista, ele vai jurar uma constituição. Porém, o Luís XVI vai trair a Revolução, e vai pedir ajuda aos países estrangeiros. Então, vai começar depois a fase da Convenção. A fase da Convenção é a mais cruel, é chamada também fase do terror, que é o período da guilhotina, A guilhotina é uma lâmina que decepa as cabeças dos inimigos da Revolução. Cerca de 35 mil pessoas, inclusive o primeiro foi o rei, foi decapitado aí pela guilhotina. E por último, nós temos a última fase, que é a fase do diretório, que é o momento em que os girondinos, que representava a alta burguesia, eles vão tomar de novo as rédeas da população, porque no período do terror eram os jacobinos que lideravam, só que o povo tinha conquistado muito poder e muitos direitos. E agora que a burguesia tinha conquistado a importância política que ela queria, tinha limitado o poder do rei, tinha conquistado uma igualdade e uma liberdade de comércio, eles não precisavam mais do povo. Então, eles vão dar um golpe, chamado Golpe 18 Brumário, onde eles vão acabar com a república, vai voltar a monarquia e vai consagrar Napoleão Bonaparte, um grande general, como imperador da França, dando início aí ao período napoleônico.